Boa noite, irmãos. Graça e paz. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias para Gênesis capítulo 4, verso 17. Gênesis 4, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Conheceu Caim, a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. Nesses últimos 3 domingos nós temos falado sobre o reino de Deus, com a chamada "O reino de Deus está dentro de nós". E nessa noite eu quero fazer a terceira parte desse discurso, trazendo para nosso diálogo essa cidade que Caim criou. Uma cidade que Caim criou, cujo nome era Enoque. Enoque, o nome da cidade de Caim. Caim está aqui banido da presença da sua parentela, porque cometeu um ato extremamente repugnante, um ato reprovado por Deus, que o fez ser totalmente banido da presença dos seus. Como nós sabemos, a história nos conta em Gênesis capítulo 3 e 4, que Caim, por desafeto, por inveja, por N motivos, matou o seu irmão, Abel. E então tentou omitir esse ato de várias formas, inclusive dialogando com Deus de uma maneira bem áspera, mas de Deus nada se esconde, de Deus nada se oculta, porque todas as coisas estão reveladas diante de Deus. E Deus então começa um tratamento com esse homem, e é até misericordioso, tendo em vista o ato que esse homem cometeu. Um ato repugnante de matar o seu próprio irmão. É uma tragédia o que aconteceu com essa família. Uma tragédia. Fico pensando o que se passava no coração de Adão e Eva. Primeiro, o trauma de ser expulsos do paraíso, esse trauma tão violento de ser tirado desse pacto que Deus havia feito com ele, lançado numa terra que agora estava amaldiçoada por sua própria falha, e nasce 2 filhos e um deles mata o outro. Que tragédia! Uma história horrível de se acontecer em qualquer família. Horripilante essa história. Até hoje eu nunca vi uma história dessa acontecer dentro do círculo de amizade de toda a minha existência. Eu nunca vi um irmão matar o outro na história da minha existência, passando entre amigos, parentes, o que for. Eu nunca ouvi uma história dessa. Um irmão matar o outro. Efetivamente, eu vi alguns casos dentro dos presídios e das fundações casa a qual eu visitei, que houve casos ainda mais horripilantes, mas que não faziam parte do ciclo de minha amizade. Nunca vi uma coisa dessa tão trágica acontecer a alguém próximo da minha família. Horrível. O quadro aqui é horrendo. E esse homem expulso dali, um desgosto para os pais, um homem desgostoso da vida, pede misericórdia de Deus e Deus lhe dá misericórdia, lhe dá um sinal para que ninguém o mate. E esse homem então consegue uma parceira. Olha que história essa história aqui. Ele consegue uma parceira, casa-se, ou usa o termo que na época usava-se, e monta uma cidade, tem filhos, e monta uma cidade e dá o nome do seu filho.
Passaram-se 4 a 5 gerações, nasce Lameque, o quinto depois de Caim. E nessa cidade, Lameque mata um jovem por ter zombado dele, e um homem por ter batido nele. Que cidade, hein? Que cidade é essa que Caim criou? Nessa noite estamos falando sobre reino de Deus. E falar de reino de Deus, temos que falar de relacionamentos humanos. Falar de relacionamento humano, nós temos que falar de humanidade. E falar de humanidade, nós temos que ir aonde a humanidade se estabelece. O que nós temos notícia até hoje é que a humanidade tem se estabelecido, em sua grande maioria, nas cidades. De tal forma que a cidade contém humanos, pessoas humanas, e contém também homens e mulheres. Quando falamos sobre reino humano, temos que falar de cidades onde a maioria dos relacionamentos humanos ocorrem. É bem verdade que o relacionamento humano ocorre no campo, mas em via de regra, nós temos muitas notícias, talvez muito mais, em abundância, de que nas cidades os relacionamentos humanos superabundam. Essa é a verdade. E nas cidades, nós estamos efetivamente, nesse momento, passando por transformações, onde o proibido e o anormal parece ser a regra. Eu estava no estádio, bem próximo do estádio, no dia do jogo, da abertura do jogo, e eu não pude ter notícias do que fizeram lá dentro, porque nós estávamos fora com outras atividades. Mas logo que nós retornamos às nossas atividades normais, nós ficamos sabendo do que aconteceu dentro do estádio e do que fizeram com a presidente da República do Brasil. Me impressionou, me chocou em ver um tamanho desrespeito com a maior autoridade máxima dessa nação. Que pena. Mas se vocês me permitem fazer um comentário, a palavra de Deus diz que o que nós plantarmos, nós havemos de colher. Se você for estudar a vida pregressa dessa mulher, você vai perceber que ela fez o mesmo com muitos presidentes passados. Se você for estudar a vida dela, você vai ver que ela ofertou o mesmo desrespeito a muitas autoridades passadas. De tal forma que eu me sensibilizo com a vergonha que ela passou. Mas eu vejo que a palavra de Deus se cumpre em detalhes. Como diz um amigo mineiro conhecido, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Estamos vivendo nessa época em que o anormal é que é permitido. E observando o comportamento humano, pelo menos dos homens que me cercam, né? Porque aqui eu quero destacar: ser humano é uma coisa, ser homem é outra, ser pessoa distintamente ainda é outra coisa. Pessoa é uma coisa, homem é outra, humano é outra. E eu quero provar isso para você essa noite. Eu vou tentar. Para alguns, o proibido parece ser um dogma. O proibido é atraente, é excitante. Para alguns, o proibido tem seu sabor de excitação. É proibido? Aonde? Não pode? A gente vê isso muito no parque, né? Tem uma placa extremamente ignorada no parque. Aquela plaquinha que diz: não pise na grama.
Vamos ver se algumas premissas dessas são verdadeiras. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês verificarem comigo se realmente o proibido é atraente ou não, tá bom? Então vamos à prática. Alguma vez você tocou campainha de uma casa e saiu correndo? Eu me lembro que algumas campainhas eram aquelas que faziam assim, ó. E alguns amigos meus, extremamente repreendidos por mim, levavam um durex e... Que coisa horrível de se falar. Eu falava para ele, que coisa horrenda, seus malfeitores. Alguma vez você cabulou aula? Essa aqui ninguém fez. Alguma vez você falou mal do vizinho? Eu morei na Coab. É um costume na Coab. O cabo de vassoura é extremamente utilizado para cutucar os tetos. Não é? Você recebe uma visita impressionante. Alguma vez você pegou dinheiro escondido na carteira da mãe? Deixe-me ver. Alguma vez você respondeu de maneira mal criada aos pais? Aos professores? Aos chefes de departamento? A um policial? Alguma vez você falou mal de presidente, legisladores, juízes, que são autoridades desse país? Essa aqui eu quero ver, hein? Nem olha pra mim. Alguma vez você namorou escondido? Essa semana, essa pergunta aqui me incomodou. Eu tive que pegar algum trecho de condução antes da greve, né? E aí, depois da greve eu fiz a maioria dos deslocamentos de carro. Mas eu tive um compromisso e fui de metrô. E aí fiz o que eu tinha que fazer e estava retornando. Quando eu estava retornando, nós estávamos na estação Carrão. E aí toca o telefone da pessoa que estava ao meu lado, mais ou menos ao meu lado, né? Porque o banco ele tem um banco assim e outro atravessado, né? De tal forma que você fica de frente para o perfil da pessoa, né? E eu estou ali de frente para o perfil de uma pessoa. E ela está atendendo o telefone. E me pareceu, pelo vibração, sabe aquelas ondas sonoras que vêm do telefone, que a pessoa estava berrando do outro lado, porque eu ouvia a ligação toda. E a única coisa que eu vi nitidamente foi assim: onde você está? Aí a pessoa: eu estou na Sé, meu amor. Nós estávamos no carro. Já já eu estou aí. Todo mundo olhou. E a pergunta que eu tenho para fazer é essa: você já mentiu sobre o lugar em que estava? Você está atrasado, a pessoa: onde você está? Estou saindo. Você está em casa ainda? Não, eu estou saindo. No trabalho, você alguma vez disse assim: fala que eu não estou. Alguma vez você devolveu o troco errado que recebeu do atendente de caixa? Essa aqui ninguém faz. Alguma vez você ultrapassou pela direita o veículo, abriu a porta e disse: vai lesma! Já passou o sinal vermelho? Essa cidade é a cidade em que nós vivemos.
Talvez as suas respostas tenham sido respostas negativas para todas essas perguntas que eu acabei de fazer. Mas nós vivemos numa cidade em que as pessoas praticam tais coisas e nem entendem que sejam erradas. Uma mentirinha branca, né? Colocaram já cor na mentira. Mentira branca, mentira preta. Uma mentira suave, uma mentira pesada. Nós vivemos numa cidade em que tais coisas acontecem. Uma cidade que, por tão cheia, por tão densidade demográfica alta, acaba provocando um fenômeno nas pessoas em que nós nos tornamos desumanos. Eu quero propor nessa noite uma pequena dinâmica para vocês. E eu quero que vocês me digam se o que eu vou dizer é humano ou desumano. Vou pedir isso para vocês. Então, o que eu falar, você me responda se é humano ou desumano. Então, por exemplo, matar alguém é humano ou desumano? Desumano. Estuprar, picar, cortar, estripar, queimar e enterrar é humano ou desumano? Desumano. Roubar alguém é humano? Desumano, não é? Mentir é humano ou desumano? Desumano. Okay. Todas essas coisas que vocês me falaram, o presídio está cheio, não está? Sim ou não? Então no presídio existem pessoas desumanas? Mas também fora deles tem, não tem? Sim ou não? Agora me responda uma coisa, se é humano ou desumano. Ajudar alguém a trocar o pneu em plena 23 de maio, na pista da esquerda, com um temporal de 40 metros cúbicos de água, é humano ou desumano? É humano, não é? Isso é humano, não é? É humano, mas existe isso. Sem guarda-chuva. Levantar-se da cadeira do metrô, ainda que não seja azul, para uma pessoa mais idosa se sentar. É humano? É humano ou desumano? Essa aqui, ajudar a mãe a lavar a louça. É humano ou desumano? Ajudar a mãe a lavar o banheiro. É humano ou desumano? A verdade é que no nosso coração nós sabemos diferenciar muito bem as coisas, mas a prática que nos cerca e da nossa vida diária é bem diferente, não é verdade? Uma cidade que precisa se criar leis para nos tornarmos humanos é uma cidade que há muito tempo perdeu a sua humanidade. Fazer o que fizeram com a presidente Dilma no dia da inauguração da Copa, o mundo inteiro vendo, é humano ou desumano? Percebe que a cidade em que nós vivemos, a cada dia que passa, se torna desumana, desagregadora. Se nós montarmos um bairro novo hoje, 50 quilômetros entrando nesse mato adentro aqui, pega aqui a região do Carmo, entra aí, lá a padaria Satélite, vai lá longe, onde as rodovias não são fiscalizadas pelo DER. Tem estradas aqui, impressionantes, são lindas. Coloque essas pessoas lá. Não forneça transporte, não forneça saneamento básico e deixe-as lá. Não forneça escola, não forneça hospitais, não forneça emprego.
deixe-as lá. Se elas quiserem água, precisam andar 15 quilômetros para obter. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: as pessoas que nós encontraremos lá serão humanas ou desumanas? Haverá violência? Haverá criminalidade? A verdade é que, à medida que nós perdemos essas coisas, vamos nos tornando cada dia mais desumanos. À medida que nós perdemos essas coisas do dia a dia, vai nos tornando desumano. À medida que Caim se separou de Deus, a postura dele foi se tornando, de geração em geração, cada dia mais desumana. A quinta geração de Caim já matava por alguém fazer chacota e por alguém bater. E ainda chamava a família, porque ele chama a família, no caso Lameque, chama a família no verso 23 e diz lá: Ada e Zila, vem aqui. Ouve minha voz, olha só, ouve minha voz, o verso 23. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois eu matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Ele chama a família para dialogar. E ele agora não pede mais a bênção de Deus. Ele mesmo profere as suas bênçãos e diz: se Caim foi julgado, que eu seja muito mais. O texto deve falar aí alguma coisa de 7, não é? Hã? Multiplicado pelo 70 vezes 7. Quer dizer, ele multiplica uma coisa absurda, que Jesus vai lá e conserta, não é? Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Interessante esse número, não é? Jesus nos ensinando novamente como viver em sociedade. Você quer saber como se vive em sociedade? Disse Jesus. Você vive em sociedade olhando para o Pai e buscando ser igual a Ele. É assim que a gente vive em sociedade. Olhando para o Pai e buscando ser igual a Ele. A cidade de Caim é o lugar dos que praticam atos desumanos, criada para lembrar o seu próprio nome. Portanto, humanidade não é algo que se nasce com ela. Humanidade é algo que se aprende a ser. Ser humano é algo que eu aprendo a ser. Eu nasço homem, mas aprendo a ser humano. E se há uma escola que me ensina a ser humano, é a palavra de Deus. Jesus veio como homem e nos ensinou a ser humano, porque ele falava de si, filho do homem. Quando nós buscamos então sermos humanos, buscamos primeiro a face de Jesus. Porque quando buscamos a face de Jesus, Jesus vai nos ensinar a viver em sociedade, a sermos humanos. Humanidade é uma das coisas que nos distingue dos animais. Nós somos criacionistas. Você e eu cremos que Deus criou todas essas coisas. Tudo que está aí foi Deus que criou, inclusive o homem. Mas o homem, ele cria de uma forma diferente. Ele dá a sua imagem, empresta a sua imagem para o homem e a sua semelhança. Ao animal ele não faz isso. Por isso o animal estripa, ele mata, ele devora, ele come e finge que não aconteceu. Finge não. E dali 5 minutos nada aconteceu. Porque é animal, é fera. Eu estava assistindo. Lá vem o Wesley com essas histórias.
Mas enquanto eu refletia sobre isso, Deus me mostrou nitidamente como que é, meus irmãos. Se você me permitir, eu quero mostrar para vocês isso. Eu quero mostrar na sua mente. Estava assistindo um programa numa TV a cabo e vi ali o reino animal. E eu gosto muito de estudar o leão e a hiena. Eu amo estudar esses dois animais. Dois animais robustos e inimigos naturais. É muito interessante você ver a rivalidade dos dois. Um provocando o outro. Muito interessante. E o que é interessante é que o homem, ou que no reino dos leões, o leão é o rei, não é? E no reino das hienas, a hiena fêmea é que é a rainha. Muito interessante o contraposto. Então eu gosto de estudar isso, para ver como que seria um reino no animal, um homem no comando e uma mulher no comando. Eu fico ali só raciocinando e botando a minha mente para funcionar, para trabalhar. E eu vi os leões e as hienas disputando uma caça. A hiena caçou e ela ataca em bandos. E a presa era uma zebra gorda. Elas sabem escolher a presa. E as hienas cercaram a sua presa, escolheram na manada, cercaram e foram atrás. Ninguém mais importava para elas. Nenhuma outra zebra importava. A que importava era aquelas que elas escolheram. E elas foram, cercaram, encurralaram, derrubaram a zebra. Enquanto uma voava aqui no pescoço, a outra deu uma mordida aqui no estômago, que estripou a zebra. E aí já não tinha mais chance para a zebra. Comeram a zebra ainda viva. Eu fiquei assim. Eu estava comendo um lanche, um misto. Aquele misto subiu assim, eu rodei. Coloquei o misto de lado, eu falei, depois eu te como. Você não está vivo mesmo? Fiquei ali, horrorizado com aquela cena. Dali a pouco, as hienas deram a comidinha para os seus filhotinhos, lamberam os seus filhotinhos, ficaram lambendo umas às outras, brincando como se nada tivesse acontecido. Uma cena horrenda na minha frente e os animais. O que era a zebra? A zebra era um alimento. Para mim, a zebra é um animal, um ser vivo que tem que ser preservado. Percebe como o humano, ele se emociona? Essa é a característica do humano. Ele se emociona, ele sente a dor do outro, ele se coloca na situação do outro, porque ele é humano. Quem mata, estripa, estupra, pica, queima, enterra, me causa dúvidas se é humano ou não. Porque se Deus me emprestou ao homem essa sua imagem e semelhança tão bela, é para que eu busque me parecer com ele, e não com as outras criaturas que não têm sentimentos. A cidade de Caim é uma cidade violenta, é uma cidade que traz consequências graves de relacionamento, é uma cidade em que o humano não é respeitado. De tal forma que eu trago algumas características aqui que eu gostaria de falar com os irmãos. Já disse que o humano distingue-se dos animais por agir com racionalidade. Essa é uma característica, né? Agora, eu não quero aqui que você encontre nenhuma semelhança desse discurso que eu estou tendo com o humanismo. O humanismo é diferente. O humanismo, deixa eu explicar para você de uma maneira simples e direta o que é o humanismo. O humanismo diz assim: eu não quero mais conceitos vindo da palavra de Deus, da lei, ou da natureza, ou de qualquer outro lugar. Eu quero fazer os meus próprios conceitos. Eu, homem, quero fazer as minhas leis, os meus conceitos e viver de acordo com elas. Isso é humanismo.
E o que eu estou dizendo é justamente a via inversa. Eu não sou o senhor das minhas leis, eu não sou o dono da minha vida, eu não posso viver de acordo com a minha vontade, eu tenho que viver de acordo com a vontade de Deus. E à medida que eu olho para Jesus, que me deixou esse exemplo, eu me aproximo mais de Jesus e me distancio da desumanidade. Quanto mais eu quero seguir Jesus, mais atos humanos eu tenho a facilidade e a coerção, ou a intuição, ou mesmo meu coração me leva a praticar. Atos humanos, como por exemplo citados por vocês. 23 de maio, um temporal de 40 metros cúbicos de água, você para ajudar alguém a trocar o pneu furado na pista da esquerda. Realmente é uma coisa muito humana, não é? Jesus vai me levar a fazer isso. Jesus vai me levar a fazer isso, porque eu me pus na situação daquele homem que está lá sofrendo. O termo humano, então, ele é utilizado como adjetivo com significado de dizer, de atribuir as caracterizações de um ser bondoso e generoso. Um ser bondoso e generoso normalmente é chamado de humano, não é? Nossa, essa pessoa é tão humana. Ou então um ato ao contrário, essa pessoa é tão desumana. Mas essas coisas nos levam a ter alguns conflitos. E eu gostaria de falar alguns conflitos aqui para você, que você às vezes estabelece como meta, e eu também, eu caio nessa cilada, e eu gostaria de mostrar isso para você. Dependendo dos resultados, a vida do humano tornar-se-á pacífica ou atribulada. A minha vida vivida em sociedade pode ser vivida em paz ou em tormenta. Nos tempos em que vivemos, nós buscamos ter uma vida sossegada e tranquila. Quem não quer, hein? Fechou a porta de casa, vai lá, a esposa vem com um chinelo, você tira o sapato, coloca aquele chinelo que ela te trouxe, você senta no sofá, ela traz uma bacia com água quente e fala, meu amor, que bom que você veio. Estava te esperando para assistir essa partida de futebol. Acorda, né? Acho que essa seria uma vida sossegada e tranquila, não seria? Ai, ai. Se você quer viver uma vida sossegada e tranquila, eu tenho 4 conselhos para te dar. 4 conselhos. Não se envolva com os problemas alheios ou dos terceiros. O problema dos terceiros e dos alheios são deles. Segundo, não cometa erros. Para ter uma vida sossegada e tranquila, não cometa erros. Terceiro conselho, quando você organizar alguma coisa, evite falhas. Não falhe. Quarto e último conselho, trabalhe somente com agendamento. Se você seguir esses 4 conselhos, você vai ter uma vida sossegada e tranquila. Agora vem minha pergunta. Você consegue viver isso em sociedade? Consegue? Primeiro eu disse que Caim montou uma cidade terrível para se morar, uma cidade com vizinhos que não dialogavam, mas usavam o discurso da violência. Uma cidade em que o homem não tem valor e que a humanidade já foi perdida há muito tempo. Agora eu trago 4 conceitos ou conselhos para se ter uma vida sossegada e tranquila numa sociedade. E me parece que se torna um pouco mais distante
esse meu afã de querer viver uma vida sossegada e tranquila em sociedade. Porque aonde eu vou, eu me esbarro com os problemas dos outros. Aonde eu vou? 23 de maio, chuva de 40 metros cúbicos, pneu furado, você passando com o seu carro que passou pela revisão, hein? Você é uma pessoa assídua, revisando o carro sempre, um carro... Você olha, o problema é seu ou é do alheio? Não cometa erros. Quem nunca errou? Quem nunca vai errar? Você consegue organizar uma coisa sem nenhuma falha? Você consegue trabalhar só com agendamento? A gente consegue agendar o falecimento de alguém? Vou agendar um acidente. Que coisa horrível pôr na agenda isso, hein? De tal forma que nós vamos querer viver em sociedade uma vida sossegada e tranquila com todos esses problemas ao nosso redor. Só Jesus para nos dar uma vida sossegada e tranquila. Só Ele. Furacão ao nosso redor, nós estamos no olho do furacão. Só Jesus para nos dar uma vida sossegada e tranquila. Eu nunca fiquei na 23 de maio trocando pneu na chuva, graças a Deus. Eu nunca parei na estrada escura, sem nenhuma sinalização, sem nenhuma iluminação com a minha família. Deus nunca me deixou passar esse sábado, graças a Deus. Deus nunca me deixou passar o sabor de chegar em casa e não ter nada para comer. Eu sempre tive alguma coisa para comer. Nós, no afã de querermos viver uma vida sossegada e tranquila, acabamos por não tolerar erros, falhas, imprevistos, inconvenientes. Porque vai me abalar a minha vida, vai abalar a minha organização, o meu dia a dia. Então eu começo a organizar a minha vida de tal forma que eu quero proporcionar isso à minha família. E eu quero que a minha família tenha uma vida sossegada e tranquila. Eu quero que o meu filho e a minha filha gozem o privilégio de estudar numa faculdade pública, numa federal ou numa estadual. Nós temos um projeto aqui na Jacupêssego, da Faculdade Federal de São Paulo. Tem uma placa enorme lá, escrito assim, terreno doado para as futuras instalações da Faculdade Federal de São Paulo. Só pega o seu carro, em 2 minutos, você vai encontrar essa fábrica, que fica do lado da estação da Polícia Militar, em frente a uma transportadora conhecida aqui no país. Está lá. Eu não sei se meu filho já não vai dar para estudar ali, porque ele já está prestando vestibular. Mas talvez a minha filha, os seus filhos poderão estudar. Quem não quer dar uma vida sossegada e tranquila para a sua família? Todos queremos. Mas imprevistos acontecem. E nós temos que saber lidar com imprevistos. Eu quero falar uma coisa para vocês agora, projetando para o maior imprevisto que a Terra há de passar no futuro. Você sabe qual é o maior imprevisto que a Terra há de passar no futuro? Arrebatamento. Você já imaginou o caos? A pessoa fica a vida inteira juntando dinheiro para comprar uma passagem aérea para ir para as ilhas gregas. Pega o avião, o piloto é crente. Aí. Você já pensou?
maior imprevisto que a terra há de passar. Hoje eu não sei mais se é imprevisto isso, porque as pessoas estão lendo a Bíblia. Estão se preparando. Está chegando a hora. Os sinais estão acontecendo. Terremoto no Brasil. Neve em São Paulo. Você está acompanhando? Tremor de terra, onde era a Galeria Pajé, meus irmãos. Tremeu Manaus. Isso em menos de 5 anos. Neve foi agora. Um mês atrás. Nevou em São Paulo. Bateram uma foto e mandaram para mim. Eu pensei, onde que é isso? Lá na freguesia do Ó. Os sinais estão acontecendo para os imprevistos virem e virão. A questão é como que eu e você tratamos com imprevistos e tratamos com uma cidade que não tolera imprevistos e que se desumaniza cada dia. A cidade se violenta. As pessoas não têm mais paciência umas com as outras. E a impressão que eu tenho é que nós chegamos na igreja impacientes. O culto não começa. Esse pregador não para de falar. Subiu aí às 7 horas da noite, já são 7h41. Ele nem dá sinal de que vai para a conclusão. Ele toda hora ele baixa a cabeça e mexe nesse tablet, puxa a página para cima e não acaba. A impaciência tornou-se uma constante em nossas vidas. Vivemos em função do tempo e para o tempo. Quando Deus está redimindo o tempo para que nós possamos viver uma vida em santidade. Humanos, meus irmãos, é uma característica que você aprende a ser. Uma sociedade desumana. E a única forma de se aprender a ser humano é com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina a ser humano. Quer aprender a ser humano? Uma vez uma pessoa veio do meu lado e falou assim: pastor, eu não acredito que essas pessoas não deixaram o senhor falar. Eu estava ministrando uma palestra gratuitamente. Eu não acredito que essas pessoas não deixaram o senhor falar. E eu fiz essa pergunta. Eu te dou 2 alternativas. Primeira dela, humano. Segunda, desumano. Como você classifica essas pessoas que não deixaram eu falar? Ela falou, desumano. Então eu disse, isso então me incentiva a ensiná-las a ser humano. Elas precisam aprender isso. Elas precisam respeitar. Aquelas pessoas que fizeram aquilo com a nossa presidente têm que aprender a ser humano. Têm que aprender a respeitar. O mundo inteiro viu. Não é assim que se trata o seu semelhante, um outro humano. Não é assim. Se ela merece ou não, isso aí é com Deus. A justiça pertence a Deus. Mas não me dá o direito de tratar o outro da forma como foi tratado. Porque o reino de Deus está dentro de nós, meus irmãos. Se o reino de Deus está dentro de você e de mim, eu tenho que mostrar a diferença. Eu tenho que me parecer cada dia mais com Cristo. Um dia, quando nós estivermos prestes a sermos tirados dessa terra, e aí a escolha é sua, eu quero ser tirado sem morrer, mas já está dito que todo homem vai morrer, né? Mas se Deus ouvir a minha oração, me tira dessa terra sem morrer. Um dia, se Deus conceder que eu morra, eu gostaria muito que as pessoas dissessem de mim: o Wesley era uma pessoa muito humana, se preocupava com os outros. Eu gostaria muito de ouvir isso. Só que não vai dar. Nem isso eu vou ouvir. Por isso que eu não gosto da morte, entendeu? É horrível. Não vai dar para ouvir. A cidade de Caim é uma cidade violenta, cujo diálogo é violência. O
o único diálogo que existe é a agressão. Essa é a cidade de Caim. Nós vivemos numa cidade muito parecida. As pessoas usam o diálogo da violência. Quando não é a física, é a verbal. Nós sofremos violência verbal todos os dias. Tem pessoas que recebem violência física. Que coisa triste. Eu quero contar o testemunho que eu contei aqui de manhã, essa noite, para você. Eu fiz as filmagens porque eu queria registrar isso. Mas na madrugada do dia da inauguração da Copa, nós nos reunimos em torno de 20 igrejas. E nós saímos do centro de Itaquera e fomos até o estádio, na entrada ali da parte de cima da radial. Sabe ali na estação do metrô, na parte de cima, por trás, onde é o clube dos metroviários? Nós fomos até lá. E a nossa movimentação, nós fomos cantando hinos e louvores até lá, a semelhança do que nós fizemos aqui na Praça Brasil, na Páscoa da Praça Brasil. Foi uma coisa linda. E a melodia era conhecida pelas outras línguas. E as outras línguas que estavam ali presentes cantavam em suas línguas pátrias. E nós íamos cantando. Ora eu ouvia inglês, ora eu ouvia um espanhol, ora eu ouvia uma outra língua que eu nem sei qual é. Depois eu fiquei sabendo que tinha uma israelita lá com a gente. Ela orou na sua língua. Foi uma coisa linda. E quando nós paramos na frente do estádio, eram mais de 300 pessoas, uma multidão. E as polícias e o CET já estavam atrás da gente. Nos viram pelas câmeras e foram nos seguindo. Batedores da polícia nos seguindo. E nós fomos pacificamente adorando o nosso Deus. Nos amontoamos na frente do estádio e ali nós começamos a levantar um clamor. Porque foi noticiado que haveria uma grande manifestação de violência nessa cidade. As pessoas que são próximas de determinadas funções públicas sabiam disso. E nós não queríamos que isso acontecesse. E nós fomos até lá. Outras pessoas oraram durante todo o período que antecedeu a Copa. Essa igreja foi uma das que orou aqui às quartas-feiras. E nós fomos lá só para fechar o nosso clamor. Não que Deus tenha ouvido porque nós fomos lá, não é isso. Eu quero dizer que nós fomos lá só para fechar esses clamores que nós fizemos. Porque Deus te ouve em qualquer lugar. Você está no chuveiro, Deus te ouve. Mas nós queríamos tornar esse ato público, estávamos lá. E o tenente me chamou e disse, eu preciso passar com os carros. Eu falei, tenente, eu vou rebater a turba. Perdão, essa palavra é muito forte. Eu vou rebater os meus irmãos para a esquerda e os caminhões passam. Pode ser assim? Ele viu a minha submissão à autoridade dele e o meu tratamento com ele. E ele disse, não, eu não vou incomodar o seu povo. Deixa o seu povo aí. Então vamos combinar um horário. Eu vou tirar esse povo aí e vou comunicar aos outros líderes que nós vamos tirar esse povo daí. Isso quando eu falei com ele, era 2h10. Eu falei, só me dá 40 minutos. Então quando for 2h50, eu tiro o povo daí. Eu vou conversar com os outros líderes e nós assumimos esse compromisso. Pode ser? Não, pode ser. Ninguém vai mexer com você. O caminhão espera. Sim, senhor. Falou, deixa eu só anotar seu nome. Ele anotou o nome, aí eu fui lá, conversei com outra liderança, falei, ó liderança, esses caminhões precisam trafegar, tem coisas para eles levarem, tem bebidas, manutenção, tem um monte de coisa. Eu combinei com o tenente de sair 2h50. Pode ser, vocês concordam? Sem problema, pastor. Estamos juntos. Então você pode trazer 2 ou 3 pastores para confirmar, porque só está a minha palavra lá. E eu não sou o líder disso aqui. Nós estamos juntos. Fomos lá, conversamos, acertamos. 2h43 nós estávamos saindo. O tenente olhou para mim e falou assim, olha, eu gostaria muito que todas as manifestações fossem pacíficas como essa.
eu pude falar para aquele homem: é porque nós temos a paz do Senhor no nosso coração. Só quem tem paz de Deus pode fazer isso. Então, quando você olhar para uma manifestação de evangélicos e de cristãos temente a Deus, olhe com outros olhos, temente. Eu vou olhar. Muito obrigado, bom trabalho do Senhor. Estamos indo. Saímos de lá para as nossas casas. Tínhamos crianças de 4 anos conosco. Minha filha estava conosco. Muitas pessoas levaram filhos e crianças pequenas. Não aconteceu nada. Isso é humano ou desumano? Deus nos ensina a sermos os seus servos. E a humanidade precisa aprender o que é ser humano. Mas isso não é possível na cidade de Caim. Nós temos que ir para a cidade de Deus. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 22. Mateus 22, verso 28. A 30. Todos acharam? Mateus 22, verso de 28 a 30. Diz assim: portanto, na ressurreição, de quantos 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Há quem use esse versículo para dizer que anjo não tem sexo. Não é isso que Deus está dizendo aqui. Não é isso que Deus está dizendo aqui. Deixe-me explicar para você o contexto do texto. Chegam homens para Jesus tentando prová-lo e falando assim: Senhor, tenho que dar tributo? E ele: me mostra a moeda aí. Mostrou a moeda. Ele olhou, devolveu. Tem uma pergunta para te fazer. Pois não, Jesus? De quem é a esfinge que está aí? César. Então, dai a César que é de César, e a Deus. Primeira coisa que Deus está fazendo através de Jesus é separar as coisas. Existem coisas que nós vivemos na terra e existem coisas que nós vivemos no reino de Deus, que é dos céus. Vamos separar? Cada um no seu quadrado? Segundo, aparecem homens. Falam assim: Jesus, tem uma pergunta para o senhor. Pois não? É o seguinte: uma mulher casou com um homem, ou um homem casou com uma mulher. Esse homem morre. O senhor conhece, né, Jesus? O senhor é mestre, né? O senhor sabe que a lei diz que o irmão tem que suscitar geração com o irmão, não é? Chega o irmão, casa com essa mulher. Morre. O senhor sabe, né, Jesus? Tem que dar. O senhor sabe que está na lei, né? Terceiro irmão, casa. Rapaz, eu sei que esses homens acharam irmão para casar com essa mulher, viu? Colocaram irmão lá. No final eles fecham. Morre o homem, o último irmão e a mulher. Na ressurreição, de quem vai ser ela a esposa? Porque todos foram maridos. Mas Jesus responde de uma forma. Primeira coisa, ele diz: vocês erram por não entender, por não saber da palavra de Deus. Porque na ressurreição não se casa nem se dá. Na ressurreição não teremos questões de herança, porque casamento gera herança. Na ressurreição não teremos questões de descendência, porque casamento gera descendência. Aliás, a definição de casamento
é a união de um homem e uma mulher para proliferação ou para perpetuação da espécie, que é justamente a mesma definição de sexo. Sexo na biologia é o ato que se dá entre ímpares, um homem e uma mulher, com o objetivo de perpetuar a espécie. Essa é a definição de sexo em biologia. E no direito civil, há uns tempos atrás, casamento era isso. O objetivo era perpetuar as espécies e regulamentar a questão dos bens. Jesus está separando as coisas. No reino de Deus não vai ter nada disso. Porque o reino de Deus, nós viveremos como os anjos. E se você der uma olhada para que os anjos foram criados, você vai ler na Bíblia que foi para servir o Senhor, para render glórias ao nome dEle, para fazer o serviço de Deus, para estar na presença de Deus eternamente, cantando uma canção que só eles podem cantar. Glórias nas alturas ao Senhor, para sempre. Jesus separa aqui as questões. Viver segundo a cidade de Deus é viver querendo fazer a vontade de Deus. Viver segundo a cidade de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós, é vivermos buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Porque as demais coisas, essas coisas aqui que Jesus separa, vos serão acrescentadas. Você, jovem, do masculino ou do feminino, que tem expectativas de um casamento, coloque o seu coração em paz, porque essas coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Não busque o homem ideal. Não busque a mulher ideal. Busque o reino de Deus e a sua justiça, que Deus lhe dará o homem ou a mulher ideal. Porque se deixar por nós, nós queremos o mais bonito ou a mais bonita, o mais inteligente ou a mais inteligente, ou ainda o mais rico ou a mais rica. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o nosso Mestre. Viver segundo a cidade de Deus é viver buscando o reino de Deus. E isso nos faz o ser humano mais humano da face da terra. A tal ponto que nós sejamos como Enoque. Não o que recebeu o nome da cidade, mas o que andou com Deus e não mais era, porque Deus o tomou para si. Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, visitante aqui presente, busque o reino de Deus, a sua justiça, porque todas as coisas serão acrescentadas à sua vida e nós viveremos numa cidade desumana como os humanos mais perfeitos da face da terra. Mas para isso, olha para Jesus, siga o modelo dele e viva nessa cidade como se não vivesse. Viva nessa cidade como se estivesse abreviando o tempo de você ir para a cidade celestial. Lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá desilusões, desafetos, mas lá haverá a maior alegria e bênção na presença de Deus. Coríntios fala, no capítulo 13, a primeira carta, sobre o amor. E eu gosto muito de um desfecho que Paulo diz: agora nós vemos em parte, mas veremos um dia, face a face, o amor de Deus.
e nós veremos que o Pai é amor. E nós veremos e sentiremos e habitaremos na presença de um ser que é amor. Você consegue entender isso? Eu tenho tanta carência. Não faço piadas comigo. É um discurso metafórico. Carência de comer, carência de dormir, carência de me vestir, carência de atenção, carência de me relacionar. Todas essas carências vão sumir. Lá não vai importar se eu tenho mais ou menos cabelo, porque isso é coisa da terra. Não vai importar se eu tenho 4 ou 5 obturações, isso é coisa da terra. Não vai importar se o carro é A, B ou Z, ou a casa X, Y, Z, porque essas coisas são da terra. Lá vai importar que eu estou perto de um ser que é só amor. Como diz o cântico, não é? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Essa noite eu quero fazer um apelo para você que não tem Jesus. Você que veio aqui essa noite querendo aceitar Jesus no seu coração. Não sei se você estava passando aí em frente ou se você veio a convite de alguém, mas você entrou aqui nessa casa querendo ter uma intimidade com Deus da qual você nunca teve. Então você decidiu aceitar Jesus. Nessa noite, se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar por você. Me dê um sinal. Alguém aqui essa noite que quer aceitar Jesus? Me dê um sinal. Eu quero orar por você. Alguém? Não há? Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. Te louvar e te bendizer, porque estamos aqui reunidos para cultuar o teu santo nome. Te agradecemos pelos louvores, te agradecemos pelo testemunho da Miriam, pelo livramento que o Senhor deu a ela, pelos visitantes que estão aqui esta noite nos visitando. Que o Senhor os abençoe e os leve para casa com segurança. Que o Senhor também, ó Pai, fez maravilhas em nossas vidas. Nós podemos ouvir a Tua palavra também e estudar aquilo que é a Tua vontade. Agora, Senhor, nos leva para casa com segurança, para que nós, ó Deus, vivamos uma vida segundo a Tua palavra, conforme a Tua bondade, conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.